Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula de física. Nesta videoaula nós vamos falar sobre alguns conceitos ligados ao circuito elétrico. Nós vamos falar também sobre a energia gasta por um equipamento elétrico, também sobre a potência dos equipamentos. E nós vamos falar sobre o modelo de corrente elétrica e como nós fazemos para calcular a corrente elétrica quando nós conhecemos a carga e o tempo. Vamos lá, vamos para a nossa videoaula. Gente, quando nós falamos de circuitos elétricos, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é necessário para que um aparelho elétrico funcione. Então aqui nós temos um liquidificador. O que a gente precisa ter na nossa residência para que ele funcione, né? A gente precisa ter, é claro, inicialmente uma fonte de tensão elétrica, que nada mais é do que uma tomada elétrica ou uma bateria. A gente precisa, claro, que esse aparelho ele tenha os seus cabos aqui de ligação, né? E a gente precisa que ele tenha aqui um interruptor, né? Um botão que vai acionar, vai ligar e vai desligar. Então, precisa no mínimo dessas três coisas. É claro, né, gente, o motor do equipamento, né? Então, a gente já está incluindo na pergunta o que é necessário para que ele funcione. Gente, todo circuito elétrico, então, ele pode ter ainda outros elementos. Ele pode ter disjuntores, fusíveis, né, que são dispositivos de segurança. Também a gente pode ter dispositivos de controle, tais como amperímetros e voltímetros. E além disso, a gente pode ter muitos outros elementos consumidores de energia. Pode ser receptores elétricos, pode ser resistores, capacitores, diodos e assim vai. Então, todos esses elementos que compõem um sistema de alimentação de energia elétrica são chamados de componentes de um circuito elétrico. Então, aqui nós temos uma representação daquilo que nós estamos acostumados lá na nossa residência. Nós temos um liquidificador conectado à tomada. Então, a tomada, qual é o símbolo que a gente vai usar para ela nas nossas figuras? Aqui, ó, nós temos a tensão representada pela letra U, né? E esses dois polos, aqui um polo maior e um polo menor, sendo que o polo maior vai ser sempre o nosso polo positivo. Tá? Então, o próprio desenho ele já faz menção ao polo que nós saberíamos ser o positivo. Nós temos os nossos fios, aqui o nosso interruptor, a nossa chavezinha aqui. No caso, ela não está em contato com essa outra extremidade, né? Então, ela está aqui desligada, né? E o nosso equipamento, aqui eu botei a letra M para dizer que é o motor, mas poderia ter qualquer outro símbolo aqui, certo, gente? Aqui nós temos a representação de um esquema com lâmpadas. Aqui, ó, uma bateria, novamente, aqui, ó, o da fonte, a representação, né, o polo positivo e negativo, o maior e o menor. A lâmpada 1 está aqui representada por esse símbolo, porque essa aqui é uma lâmpada incandescente. A gente vai ver depois que ela tem o mesmo desenho de um resistor, ela, na verdade, é uma resistência, tá? É um resistor elétrico. E aqui uma chave, né? Tá? Que vai acionar esse circuito ou não, né? Um interruptor. Aqui tem uma outra chave, aqui, então, no outro ramo do nosso circuito. Né? E aqui as lâmpadas 2, 3 e 4, respectivamente. Olha aqui, ó, um esqueminha de um circuito elétrico contendo fontes de tensão, resistores, amperímetros e voltímetros. Então aqui são os dispositivos de controle para controlar qual é a tensão aplicada na lâmpada, qual é a corrente que está passando no circuito e assim por diante. Tá? Sendo que aqui vocês podem perceber, ó, que a bateria ela está aqui. Vamos pegar aqui o nosso polo positivo. Vamos imaginar que a gente está percorrendo aqui, ó, o circuito nesse sentido. Ó. A gente está vindo por aqui, então aqui, ó, a gente vai ter o resistor número 1, né, que é esse resistor aqui, tá? Aqui o amperímetro, então ele está aqui no caminho, ó, esse amperímetro. E aqui nós temos no nosso caminho a lâmpada, aqui, ó, outra lâmpada. Sendo que aqui
nos terminais, nos dois polos aqui da lâmpada, a gente tem um medidor de tensão, né? Aqui um voltímetro. Tá? Então, é um esqueminha contendo aí esses dois instrumentos de medidas. A gente vai ver isso com calma no desenvolvimento da nossa matéria, gente. Tá? Fiquem bem tranquilos. Bom, passado essa primeira etapa, falado sobre o que precisamos para termos um circuito elétrico, nós vamos falar agora sobre a potência dos aparelhos elétricos. Bom, o que é a potência de um aparelho elétrico? Na verdade, ele nada mais é do que uma grandeza física que vai indicar a quantidade de energia que o aparelho está consumindo por unidade de tempo. Tá? Então, aqui, ó, quantidade de energia, representada aqui pela letra E, por unidade de tempo, aqui, ó, o ΔT. Então, a nossa potência é ΔE sobre ΔT, energia sobre tempo. Bom, quais as unidades que a gente usa para a potência elétrica? Tá? Então, a gente já sabe, primeiramente, que a energia, uma das suas unidades é o Joule. Então, no sistema internacional, aqui tem no nosso quadrinho, a energia é representada pelo J, J maiúsculo. Então, é o Joule. O tempo é segundo no sistema internacional. E aí a gente vai ter a unidade de energia, então, o Joule dividido por segundo, gente. Tá? E esse Joule por segundo, a gente vai trocar ele pelo W. Tá? Esse W, o que é? Esse W é o watt. Então, uma potência de 20 watts. 20 watts seria 20 joules por segundo. Tá? Então, essa é a unidade de potência. Bom, quando a gente fala em potência, ora, eu tenho um chuveiro que tem uma potência de 2.000 watts. Ele consome mais energia do que um chuveiro de 4.000 watts? Cuidado! Eu poderia imaginar, a potência é maior, mas vai consumir mais energia. Não, o consumo de energia não está associado apenas com a potência. Está associado também ao tempo de uso do equipamento. Você pode ter um equipamento com uma potência muito grande e você usar ele pouco tempo. E aí, se você tem um equipamento com baixa potência e usa o dia inteiro, é óbvio que talvez esse equipamento de baixa potência gaste mais energia do que o outro. Então, para a gente fazer esse cálculo de energia consumida de um aparelho elétrico, é bem simples. Né? A equação anterior que a gente viu aqui, né? Olha aqui, ó, potência e energia sobre o tempo. Se você pegar e multiplicar aqui, ó, a potência pelo tempo, você vai ter a energia. É isso que está aqui nesse slide número 6. Então, potência vezes o tempo dá a energia que o aparelho consome. E aí, gente, nós temos que ter um cuidado com as unidades, tá? Quando a gente fala em consumo de energia, a gente sempre pensa na fatura da energia que nós pagamos na nossa residência. E lá a gente sabe que a energia elétrica é paga na unidade quilowatt-hora. Bom, então isso aqui não é uma unidade que pertence ao sistema internacional. A gente usa aqui, a gente costuma dizer que essa é uma unidade usual, tá? E aí, gente, aqui em cima está a unidade de energia no sistema internacional, que é o Joule. Tá? Então, para calcular a energia, olha só, isso aqui é potência. Ó. Então, a potência, se você usa Joule e segundo, e o tempo você usa a unidade segundos, você vai ter a energia em joules. Tá? Então, você usa isso aí, você tem essa unidade aqui de energia. Agora, se você usar a potência na unidade quilowatt e o tempo você usar na unidade hora, você vai ter o quilowatt-hora. Então, quando eu coloco aqui para vocês, cuidado com as unidades, é para que vocês entendam quando que vocês vão precisar usar segundos ou quando precisam usar horas. Se o problema falar que é sistema internacional,
já sabem que é segundos e joule. Quando for uma unidade usual, cálculo de uma energia de um aparelho, vocês vão usar aqui, ó, potência em quilowatt e o tempo em hora. E aí vocês não terão dificuldade de encontrar a solução do exercício. Então a gente precisa lembrar algumas questões importantes a respeito da conversão de unidades. Primeira coisa, eu lembro para vocês, né, que 1 kW significa 1000 watts. Ora, vocês sabem no dia a dia, né, por exemplo, 1 quilômetro equivale o quê? Equivale a 1000 metros, né? Então, 1 kW equivale a 1000 watts. Se você quiser passar de watt para quilowatt, basta fazer a divisão por 1000. Gente, vocês também precisam lembrar que uma hora tem 3.600 segundos. Então, transformar de hora para segundo é só multiplicar por 3.600. Ou de segundo para hora é só dividir, né? Aí é o contrário. Então, não esqueçam desses fatores de conversão de unidades. Gente, por que a fatura elétrica a gente paga em quilowatt-hora? Bom, bem simples, né? Olha aqui, ó, vamos fazer um raciocínio. 1 kWh equivale a quantos joules? Bom, primeiramente, 1 kWh é, na verdade, 1 kW é 1000 watts, hora é 3.600 segundos, então 1000 watts vezes 3.600 segundos dá 3.600.000 watts vezes segundos. Ou seja, 3.600.000 joules. Logo, eu posso dizer assim, que 1 kW representa 3.600.000 joules. Mas, olha só, se eu tivesse que pagar a fatura da minha casa aqui, eu consumo 120, 150 kWh. Já pensou se viesse isso na unidade joules? Teria essa quantia aqui ainda multiplicado por 150. Nossa, daria quantos milhões aí de joules? E aí os números se tornam muito grandes, inclusive para escrever no papel, né? Então, por isso é mais fácil usar aí na unidade quilowatt-hora. Ficam números menores, fica mais fácil de trabalhar no nosso dia a dia, mais fácil de até lidar com esses números. Aqui eu trago para vocês também, pessoal, uma questão importante, né? Que a gente sabe que no dia a dia nós precisamos de energia. Então, nossa vida não funciona sem a gente ter as formas de energia. E também a gente tem que pensar na conservação do nosso meio ambiente. A gente tem que usar a energia, mas usar ela de uma maneira racional. E aí foi instituído o selo Procel, gente, que nada mais é do que um selo que tem como finalidade informar ao consumidor a eficiência energética dos equipamentos eletrodomésticos que estão aí nas prateleiras das lojas, né? Então, quando você vai lá comprar uma geladeira, por exemplo, você vai olhar se ela é classe A, B, C, D ou E. Ou seja, se ela é classe A, ela é uma geladeira que, comparado àquela classe de equipamentos, ela está localizada num dos mais eficientes. Ou seja, aproveita melhor, consome menos energia. Tá? Então, se você vai lá comprar, você tem dois equipamentos, um é classe A e o outro é classe B, gente, dê preferência à classe A. Você vai estar gastando menos e você também vai estar contribuindo aí com o meio ambiente. Vamos agora fazer alguns exercícios de cálculo de energia elétrica. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês diz o seguinte: considere um chuveiro elétrico cuja potência é 5.400 watts. Calcule o consumo de energia elétrica mensal, claro que vamos considerar um mês de 30 dias, quando uma pessoa utiliza esse chuveiro para um banho diário de 8 minutos. Se 1 kW custa 60 centavos, então qual o gasto mensal com banho somente com essa pessoa? Gente,
Vamos tirar aqui os nossos dados para tentar melhorar a interpretação desse exercício. Tá? Então, aqui a gente está dizendo aqui, ó, que nós temos um chuveiro com potência representada por que letra? Pela letra P, né? E a potência é 5.400 watts. Então, vou anotar aqui, ó, a letra P é 5.400. Calcule o consumo de energia elétrica. Vamos lá, vamos botar aqui, ó, E, energia elétrica, o que nós queremos calcular, tá? E essa energia, ela vai ser calculada sabendo que a pessoa toma um banho de 8 minutos. Então, o nosso tempo é um tempo de 8 minutos, né? Isso por dia, gente, tá? Só que nós vamos ter quantos dias de utilização do chuveiro? Nós vamos ter 30. Logo, se nós temos 8 minutos por dia, nós vamos multiplicar isso por 30. Vai dar quantos minutos no mês? 8 vezes 30 dá 240 minutos. Certo, gente? Então, aqui a gente sabe a potência, a gente sabe o tempo de utilização desse chuveiro. E a gente sabe também, né, que o quilowatt-hora, tá, custa 60 centavos. Isso aí depois é para a gente saber o valor que vai pagar. Tá? Então, vamos anotar isso aqui. Gente, lembrando, né, que a gente quer calcular o consumo de energia elétrica, logo, a gente sabe que vai precisar calcular na unidade quilowatt-hora. E aí, vocês estão percebendo aqui, ó, que embora eu tenha anotado aqui os valores, os dados, né, eu ainda vou precisar fazer uma pequena conversão de unidades para solucionar o meu problema. Certo, gente? Então, vamos lá. Resolução da letra A, que é para calcular a energia, né? A gente sabe que energia é a potência multiplicada pelo tempo. Só que eu falei, né? Qual é a unidade? Nós lembramos, nós queremos energia em quilowatt-hora. Então, a nossa potência, ela precisa aqui ser passada para quilowatt. Então, como é que eu faço isso? Eu divido isso aqui por quanto? Eu tenho que dividir isso aqui por 1000, certo? Se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou ter o valor 5,4. Tá? Então, aqui, ó, ajustei a minha potência. Tá? 5,4. Agora o tempo vai precisar de arrumar aqui também, para horas. Então, eu tenho 240 minutos. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, eu divido isso aqui, ó, por 60. Tá? Dividindo isso aqui por 60, eu vou ter uma quantidade de tempo igual a 4 horas. Logo, gente, eu tenho aqui o valor da potência, eu tenho aqui o valor do tempo, 5,4 vezes 4. Então, 5,4 vezes 4, quanto que dá? Dá 21,6, tá, gente? E aí a unidade quilowatt-hora deu aqui a nossa resposta. Essa foi a energia consumida por essa pessoa durante os seus banhos ao longo do mês. Quanto que dá isso em dinheiro? Bom, aí é simples, né? A gente faz uma regrinha de 3 aqui, ó. A gente sabe que o quilowatt-hora custa 60 centavos. A gente sabe que ele gastou aqui 21,6 kWh, né? Então isso aqui vai ser X. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse produto cruzado aqui, né? A gente vai multiplicar aqui, ó, o 1 por X, que é o próprio X, e a gente tem aqui o 0,6 vezes 21,6, tá? E esse valor 21,6 vezes 0,6 dá um total de 12,96 reais. Ora, gente, aparentemente parece pouco por gasto pelos banhos desta pessoa durante o mês. Mas pensem numa família que tenha 4 integrantes, né? Se tivermos 4 integrantes, quanto que daria só de banho ao longo do mês nessa residência? Daria 50 reais, certo? Se vocês pensarem, vou dar um exemplo, aqui na minha casa a gente gasta em torno de 180, 200 reais. Se você pensar 50 reais perto de 200, né, é 25%. Então, o chuveiro é o grande vilão
do consumo da nossa energia nas nossas residências. Tá? Então, vale a pena ter sempre a mente, claro, é importante a higiene, é até relaxante, um banho, mas sempre otimizar, né? Que a gente também não desperdice muita água e eletricidade. E, gente, nós temos um outro exemplo que é a respeito da irrigação de uma plantação de arroz. Tá? Então, quanto que esse agricultor, que nós vamos ler o exercício aqui na sequência, vai gastar de energia para irrigar a plantação dele? Tá? Então, diz assim, ó, o agricultor utiliza uma bomba movida a eletricidade para irrigar a plantação e ele está dizendo aqui no problema que o motor elétrico tem uma potência aqui, ó, uma potência de 8 HPs. Sabendo que ele liga a bomba a cada 3 dias, durante o mês de novembro, que é o mês que ele vai usar, e que cada vez ele vai ligar e deixar a bomba funcionando por 4 horas, calcule o consumo de energia elétrica no referido mês e também o valor gasto para irrigar a plantação. 1 kWh custa em média 60 centavos e um HP ele tem em média o equivalente a 746 watts. Então, gente, vamos tirar os nossos dados, né? Lembrando que para calcular a energia, né, gente, nós precisamos de potência e nós precisamos de tempo, né? Então, é isso que a gente precisa para calcular a energia. Pô, vamos tirar os dados aqui do problema. Então, vamos lá, ó. O problema diz que a nossa potência é 8 HPs, então está escrito aqui, 8 HP. Tá? E aqui embaixo, depois a gente vai ter aqui, ó, o fator de transformação, né, de HP para watt. E o problema também diz aqui, ó, ele vai ligar a bomba por 4 horas. Gente, aqui tem um cuidado. Não é 4 horas no mês. É 4 horas a cada 3 dias. Tá? Então tá aqui, ó. A cada 3 dias ele liga a bomba por 4 horas. Então, num mês, quantas vezes ele vai ligar? É bem simples, né, gente? Olha, se ele liga a cada 3 dias, o mês tem 30 dias, então ele vai ligar 10 vezes. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar isso aqui por 10. Ele vai ter 10 vezes que ele vai acionar a bomba. Então, ao todo, ele vai gastar 40 horas de utilização da sua bomba. Certo, gente? Então, aqui, ó, o tempo é 40 horas. E o valor do quilowatt-hora é 60 centavos, né? Lembrando, então, aqui, ó, vamos fazer aqui a conversão de HP para watts. Então, é só multiplicar. Se um HP é 746, 8 vezes 746. Isso dá, né? Pegarem uma calculadora aí, parem esse vídeo, façam essa conta aí no papel, né? Isso vai dar um valor de 5.968 watts. Né? Claro, a gente sabe que a gente ainda vai ter que dividir isso aqui por 1000, né, gente? Para ter o valor aqui em quilowatts, tá? Que vai ser 5,968 quilowatts. Então, para calcularmos a energia e o valor da conta, né? Então, lembrando aqui que a unidade precisa ser quilowatt-hora. E aqui a gente vai ter que dividir, então, pelo 1000, né? Para termos o quilowatt. Então, nós vamos ter aqui 5,968 kW. E o tempo já está em horas, né, que a gente já fez o cálculo anteriormente. Então, basta multiplicar aqui, ó, potência e tempo. 5,968 multiplicado pelo 40 vai dar aqui 238,72. Né? Dê um pause aí no vídeo e faça essa conta aqui, ó, lápis e papel aí, vamos lá. Gente, isso aqui é a quantidade de energia que é gasta para fazer a irrigação durante aquele mês. Né? E qual o valor da conta? Bom, o valor da conta, se a gente sabe que o preço do quilowatt-hora é 60 centavos, basta multiplicar isso por 60, né? Na verdade, não deixa de ser uma regra de 3 aqui. Então, 1 vezes x aqui vai ser o próprio x, ó. E o 238,72 vezes o 0,60.
E aí você vai ter um valor, né, para pagar aqui, um valor de R$ 143,23. Está aí o nosso problema, a quantidade de energia, né, e o valor da conta a ser paga. Galera, de cálculo de energia é apenas isso, né? Eu não calculei energia aqui na unidade joules, né, no sistema internacional, mas se fôssemos calcular no sistema internacional, o que mudaria seria as unidades, seria watt e segundos, mas o procedimento de resolução é o mesmo. Gente, agora nós vamos trabalhar aqui com a corrente elétrica. A gente sabe que os nossos equipamentos eles funcionam porque estão conectados numa rede elétrica, mas é preciso que flua a corrente, né, pelos condutores. Então, qual é o conceito de corrente elétrica? A gente sabe que, de um modo geral, a corrente elétrica ela consiste no movimento ordenado ou quase ordenado de cargas elétricas em um condutor, seja ele sólido, líquido ou gasoso, né? E é claro que esse movimento ordenado ou quase ordenado ele só vai existir se esse condutor for conectado numa rede, né, numa submetida a uma tensão elétrica, né? Pode ser numa energia, numa tomada, ou pode ser numa bateria, como é a figura que está aqui abaixo. E aqui, gente, a gente vai verificar aqui nessa figura, por exemplo, né, que nós temos essas bolinhas verdes aqui, que são o quê? Que são as cargas elétricas que estão em movimento. Aqui nesse caso são elétrons livres, tá? Esses elétrons são elétrons que não estão presos às camadas eletrônicas aqui, ó. Eles estão fracamente ligados a essas camadas eletrônicas, que quando submetida aqui a uma tensão elétrica, eles passam a ficar livres. E desta forma, eles acabam percorrendo aqui na superfície aqui, ó, do condutor. E esse caminho aqui, esse movimento basicamente ordenado, né, é que a gente chama de corrente elétrica. Então, os átomos em geral são constituídos de prótons, elétrons, nêutrons, e os elétrons eles tendem a orbitar, né? Eles tendem a ficar nas camadas eletrônicas. Certo, gente? Aí, submetida a essa tensão, eles acabam aí se deslocando, né, na superfície do condutor, gerando a corrente elétrica. Claro, gente, aqui eu estou falando que são os elétrons livres, porque esse desenho aqui está nos remetendo a um condutor sólido, né? Então, é o que eu trago aqui para vocês. Ó. Então, qual é o sentido da corrente elétrica nos condutores sólidos? Por exemplo, fios de cobre. Os portadores de carga são os elétrons livres. São os elétrons livres que levam a carga e vão fazer com que os equipamentos funcionem, né? Então, aqui a gente tem uma ampliação do fio. Aqui, essas bolinhas representam os elétrons livres num movimento ordenado. E os elétrons, aqui nós teríamos o polo negativo da pilha e aqui o positivo. Ó. Os elétrons eles fazem esse movimento aqui, eles tendem a sair do negativo e ir para o positivo. Só que por convenção, tá, foi adotado o sentido da corrente elétrica ou o sentido oposto a esse. Tá? Então a corrente elétrica, a gente sempre vai adotar isso, que é o sentido que vai do polo positivo para o polo negativo. Então esse é o sentido da corrente elétrica, que é, obviamente, o contrário do que está acontecendo na realidade com o movimento dos elétrons. Então, esse movimento dos elétrons na literatura é chamado de sentido real da corrente. Mas isso fica no campo teórico, tá, pessoal? Aqui na prática, nos nossos exercícios, a corrente elétrica ela sempre estará direcionada do polo positivo para o polo negativo. Né? E aí, lembrem, esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Então, dois destaques. Os portadores são os elétrons livres, tá? Nos sólidos, e a corrente tem esse sentido. Nos condutores líquidos, gente, por exemplo, aqui, ó, numa solução água e sal, tá?
E aqui colocamos um polo positivo aqui da bateria nessa solução eletrolítica e aqui um polo negativo. Vai fazer com que haja um movimento aí não de elétrons livres, mas sim de íons positivos e íons negativos. O que são íons? Íons são átomos, né, eletricamente carregados. Íons positivos são átomos que têm carga elétrica positiva. E íons negativos são átomos que têm cargas elétricas negativas. Então, aqui são os átomos que acabam se movimentando, né? Não é o elétron sozinho, não é o elétron livre. Então, íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Obviamente aqui, ó, o íon negativo ele vai sair da placa negativa em direção à positiva, né? Então aqui, ó, aqui é a placa positiva, aqui é a placa negativa. E os íons positivos vão sair da placa positiva e rumo à placa negativa. Lembrando que a corrente elétrica tem o sentido convencional indo do positivo para o negativo. E agora vamos falar, né, do sentido da corrente elétrica nos condutores gasosos. Os portadores de carga nos condutores gasosos são os íons positivos, os íons negativos e também elétrons livres, quando esses gases estão ionizados. Tá? Então, aqui existe uma pequena diferença agora nos portadores de carga. Porém, gente, a gente pode imaginar conforme nas soluções eletrolíticas, né? Então, aqui o polo positivo da nossa bateria, aqui o polo negativo, sendo que os íons tendem a se deslocar do mais para o menos, os íons positivos, claro, os íons negativos tendem a se deslocar do menos para o mais, e os elétrons livres, que aqui a gente vai ter, né, nos gases ionizados, eles também vão se deslocar aqui do negativo para o positivo, tá? Bom, gente, esses são os portadores de cargas. E lembramos que o sentido da corrente elétrica sempre vai ser o sentido do polo positivo para o polo negativo. E a corrente elétrica a gente usa a letra I para representá-la. Resumindo, então, nós temos aqui, tá, o sentido da corrente elétrica, que sempre será o convencional, sempre do polo positivo para o negativo, e os portadores de carga nos sólidos, líquidos e meios gasosos, sendo elétrons livres nos sólidos, íons positivos e íons negativos nos líquidos, e íons positivos e íons negativos, bem como elétrons livres nos meios gasosos. Um outro ponto que a gente precisa destacar, pessoal, é o conceito de corrente elétrica contínua. Tá? Então, o que é a tal da corrente contínua? É a corrente elétrica que vai ter um movimento sempre num único sentido. E para que as cargas se movimentem sempre no mesmo sentido, é necessário que o campo elétrico também sempre seja no mesmo sentido. A gente vai mais tarde falar sobre o conceito de campo elétrico, tá? Mas o que é importante é que a gente entenda que para termos corrente elétrica contínua, é preciso que o campo elétrico seja contínuo e sempre aplicado no mesmo sentido. Tá? Então, correntes contínuas são correntes geradas por baterias e por pilhas. E a gente usa como representação da corrente contínua a sigla CC, tá? Ou DC. E o símbolo de corrente contínua sempre aparece esses três risquinhos aqui, tá? É uma nomenclatura. A gente vai ver depois que para a corrente alternada vai ter um símbolo parecido com esse. Normalmente, gente, a corrente elétrica contínua ela é usada para alimentar aparelhos eletrônicos que têm aí a tensão de 0 a 24 volts. Né? E, claro, circuitos digitais de equipamentos, né? Também associados aí à área da informática. A corrente alternada, pessoal, por que ela tem esse nome? Porque os portadores de carga, ora eles vão se deslocar para um lado, ora eles vão se deslocar para o outro. Eles vão fazer um movimento para um lado e para o outro,
E para que esse movimento seja para um lado e para o outro, obviamente o campo elétrico aplicado sobre essas cargas tem que mudar também, ele tem que variar no decorrer do tempo. Tá? E aí a gente diz que quando ocorre essa variação do campo elétrico, que faz com que esses portadores de carga mudem de sentido, vai gerar para a gente uma corrente elétrica alternada. Ora, se 10 elétrons se movem para o lado, ou se eles estão se movimentando para o outro, eles estão transportando a mesma quantidade de carga. Eles só estão mudando de sentido. Tá? Então, não muda a quantidade de carga, mas vai mudar apenas que vai ser uma corrente alternada. A representação da corrente alternada é CA ou AC, tá? E o símbolo de corrente alternada é esse tiozinho aqui, tá, gente? Vocês vão encontrar aí nos equipamentos, quando olharem, essa nomenclatura aí de corrente contínua e alternada. Quando a gente fala de corrente alternada, a corrente ela pode alternar de um sentido para outro com diversas frequências. No Brasil, por influência óbvia dos Estados Unidos, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Quando a gente fala por influência, porque muitos equipamentos acabaram sendo importados dos Estados Unidos, e aí as usinas geraram aí as nossas redes, com as nossas correntes com essa frequência de alternância. Alguns países da América do Sul, né, Bolívia, Argentina e Chile, né, eles usam aí frequências da rede elétrica de 50 Hz. Se quiserem fazer uma leitura adicional sobre qual é a influência de ser 50 e 60 Hz, né, podem entrar nesse site ou fazer alguma pesquisa na internet. Eu não vou abordar aqui nesta videoaula para não prolongarmos muito. E, enfim, passada essa fase conceitual do modelo de corrente elétrica, a gente vai para os cálculos, né, de corrente elétrica. Então, a gente sabe que a corrente elétrica, ela basicamente é constituída por movimento de portadores de carga. Então, esses portadores de carga, eles vão carregar uma carga elétrica. Está aqui, ó, carga elétrica. Eles vão transportar essa carga. E eles vão passar numa determinada região aí, né? E quanto mais portadores de carga passar no menor intervalo de tempo, maior vai ser a corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica num condutor é a razão entre a carga que está atravessando uma determinada seção transversal num determinado intervalo de tempo. Tá? Então, a carga, nós vamos ter uma unidade chamada Coulomb. Tá? A gente vai ver depois, à frente, né, mais sobre esse conceito de carga elétrica. E a gente vai ter também aí o tempo, né, na unidade de segundos. Então, a unidade de corrente elétrica vai ser o Coulomb, tá, da carga dividido pelo segundo do tempo. E isso aqui a gente vai chamar de ampere. Tá? Em homenagem ao André-Marie Ampère, um cientista aí que estudou fenômenos elétricos. A gente também precisa entender uma outra coisa, tá? A gente sabe que a corrente é constituída pelo movimento desses portadores de carga. Então, aqui, por exemplo, estão passando 5 portadores de carga. Então, a carga total que está passando por isso aí vai ser a multiplicação, né, desses 5, tá? Desses 5 portadores pelo valor da carga deles, a carga de cada um. E aí, quanto que é a carga, tá, de um portador de carga? Tá? Então, aqui nós temos uma fórmula onde diz a carga total é N vezes Z, onde esse N é o número de partículas aqui, e esse E é o valor unitário da carga de um deles. Tá? Então, o valor unitário da carga de um elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga de um próton também tem esse mesmo valor. Então, os nossos portadores de cargas negativos e positivos vão ter o mesmo valor. Tá? Assim como eu poderia fazer um comparativo, uma analogia, pessoal,
Se uma maçã custa R$1, um cesto com 10 maçãs, é só fazer 10 vezes 1, né? Seria R$10. Aqui eu sei o valor da carga de 1 elétron. Se passam aqui 5 elétrons, é só multiplicar esse valor pelo 5. E aí você teria a carga total passando. E aí você poderia dividir a carga total pelo tempo e obter a corrente elétrica. Então não tem nada tão complicado, né? Passando então aqui para o slide seguinte, a gente pode trazer como resumo aqui para vocês, ó, que nós temos esta fórmula para calcular a corrente, que é a carga dividido pelo tempo. Claro que aqui é a carga total que está passando, e essa carga total é o número de partículas vezes o valor da carga elementar. Lembrar que esse E aqui, tá? Ele tem um valor correspondente a 1,6 vezes 10 na menos 19. E a unidade é Coulomb, tá? E a gente sabe que se colocar esse N vezes E no lugar do Q, vai ficar assim, ó. I igual a N vezes E sobre ΔT. Bom, qual a fórmula que a gente vai usar para resolver? Depende das informações dadas no problema. Então, vai depender de tirarmos os dados. Vamos aqui, então, resolver um exemplo, tá? Diz assim, ó. Um equipamento elétrico descarrega uma bateria cuja carga é de 10.800 Coulomb durante o intervalo de 1 hora e 30 minutos. Calcule a corrente elétrica, supondo constante, que percorreu o equipamento durante um tempo de funcionamento. Bom, gente, esse valor aqui, ó, de 10.800 é o valor da carga. E esse aqui, ó, é o nosso tempo, tá? Então, você tem a carga, você tem o tempo aí dado no problema. Então, ali, ó, carga e tempo. Só que é óbvio, né? A gente vai usar aqui o sistema internacional. Quais são as unidades? Vou voltar aqui o slide para mostrar para vocês, ó. Tá? As unidades estão aqui, ó. Coulomb e segundos. Então, o nosso exercício aqui vai precisar transformar isso aqui para segundos. Então, vamos lá. Nossa fórmula é carga dividido pelo tempo. A unidade do sistema internacional precisa ser o ampere, que é o Coulomb dividido por segundo. E a gente tem aqui, ó, 1 hora e 30 minutos, que equivale a 90 minutos. 1 hora e 60, né? 60 mais 30 é 90. Se a gente multiplicar isso aqui por 60 segundos, a gente vai ter aí um total de 5.400 segundos. Logo, a nossa carga é esse 10.800. Então, 10.800 dividido por 5.400. 10.800 dividido por 5.400 dá um valor de 2 amperes. Essa é a corrente que passou pelo equipamento. Resposta está aqui do problema número 3. O exemplo número 4 diz assim: uma bateria de automóvel apresenta inscrito na sua carcaça a indicação de 60 ampere-hora. De que se trata essa informação? Expressa essa grandeza física nas unidades do sistema internacional. Bom, gente, aqui ó, nós temos a informação 60 ampere-hora. Ora, o que é esse 60 ampere-hora? A gente sabe que a corrente é a carga dividido pelo tempo, né? Se nós multiplicarmos a corrente e o intervalo de tempo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a carga, né? Então, olha só, I vezes ΔT vai dar carga. Ora, isso aqui não é a unidade de corrente? Não é a unidade do I? Isso aqui não é a unidade do tempo? A hora? Então, esse número 60 ampere-hora é a nossa carga da bateria. Então, uma bateria de 60 ampere-hora, ela fornece mais carga do que uma bateria de 45 ampere-hora. Certo, gente? Aí ele pede assim, ó, expresse isso na unidade do sistema internacional. Então, 60 ampere-hora dá quantos amperes segundo, que é a unidade, que é o Coulomb, né?
equivale a quantos coulomb? Bom, é bem simples, né? 60 ampere-hora, a hora equivale a quantos segundos? Hora equivale a 3.600 segundos. Então, 60 amperes vezes 3.600 segundos. 60 amperes vezes 3.600 segundos dá 216.000 amperes segundo, que é a unidade coulomb. Tá? Então, a nossa carga equivale a 216.000 coulombs. Por isso, novamente, eu digo assim, ó, que as baterias, ao invés de trazer esse valor alto aqui, ó, 216.000 coulombs, traz 60 ampere-hora. E até intuitivamente é mais fácil a gente entender do que entender isso aqui, né? Aqui tem um sentido para a gente que se eu pegar um equipamento que consome uma corrente de 1 ampere, essa bateria vai dar energia para funcionar durante quanto tempo? Durante 60 horas. Né? E 60, se multiplicar por 60 horas, vai dar 60 ampere-hora. Ah, mas se o equipamento consome 0,5 ampere, ele vai ligar durante 2 horas. Né? E assim por diante. Aí é o raciocínio mais intuitivo para a gente. O exemplo número 5 diz assim, que um motor elétrico é atravessado por uma quantidade de 2 vezes 10 na 20 elétrons num tempo de 4 segundos. Determine a corrente elétrica que passa pelo motor. Bom, gente, aqui ó, esse valor de 2 vezes 10 na 20 elétrons, isso aqui é o número de partículas. Tá? Então eu tenho aqui esse número. Tá? E esse 4 segundos aqui ó, é o nosso ΔT. Tá? Então, eu estou escrevendo aqui como dado um número de partículas e um intervalo de tempo que essas partículas passam por esse motor elétrico. E aí o problema pede, obviamente, para calcular a intensidade da corrente elétrica, que é representada pela letra I. Aqui, o que nós queremos calcular. Para a gente calcular a corrente elétrica, galera, então tem que fazer o quê? Tem que pegar a corrente igual a carga dividido pelo tempo. Tá? Porém, a gente sabe que a carga vai ser a quantidade de partículas multiplicado pelo valor da carga unitária. Então, a gente tem o N vezes E dividido por ΔT. Tá? Então, mas agora, qual é o valor do E? Qual é o valor da carga unitária de um elétron? Bom, um elétron tem uma carga unitária igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse aqui é o valor da carga unitária de um elétron. Bom, então vamos lá. A gente tem o N, que é o número de partículas, está aqui, 2 vezes 10 na 20. O valor da carga unitária é 1,6 10 na menos 19. E aí, multiplicando esses dois valores e dividindo pelo tempo, a gente vai encontrar a corrente elétrica. Esta linha de baixo aqui, ó, eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz essa multiplicação. A gente tem o 2, né? A gente multiplica por 1,6. Tá? 2 vezes 1,6 dá 3,2. E o 10 na 20 vezes 10 na menos 19, você conserva a base, que é 10, e você soma os expoentes. Então, a gente vai ter aqui ó, o 20 mais o menos 19. Então, está aqui, ó, 20 mais menos 19. E aí, galera, o 20 mais menos 19 vai ficar quanto? Vai ficar 1, né? 20 menos 19 fica 1. 3,2 vezes 10 na 1, que é o próprio 10, vai dar 32. 32 dividido por 4 vai dar 8 coulombs por segundo. Ah, mas vamos deixar a unidade coulomb por segundo? Não, vamos deixar mais bonitinho, vamos deixar 8 amperes. Lembramos que coulomb por segundo significa amperes.
Fácil, né? Não é complicado não, né, gente? E para finalizarmos, a gente vai ter o seguinte, tá? A gente vai ter alguns exercícios que vão envolver gráficos da corrente e do tempo, tá? Então, gráficos onde a corrente ela está dada em função do tempo. E é mais prático a gente calcular a carga de maneira indireta através do cálculo da área das figuras formadas. Então, aqui, ó, nos gráficos. Então, aqui, gente, nós temos, por exemplo, uma corrente elétrica constante, ela vai de um tempo I até um tempo F. E se eu quisesse calcular qual é a carga que está passando nesse intervalo de tempo mencionado? Bom, para calcular essa carga no determinado intervalo de tempo, bastaria pegar a linha da corrente, a linha do tempo e calcular toda a área que está compreendida entre essas duas linhas. Calculando esta área, vocês vão ter a carga. E claro, aqui é uma figura geométrica conhecida, que é um quadradinho, um retângulo. Mas eu poderia ter um gráfico inclinado aqui, que daí não seria um retângulo de área, né? Vamos fazer alguns exemplos aí para vermos. Diz assim, ó, no exemplo 6, o gráfico abaixo ilustra a corrente em função do tempo, né, durante o funcionamento de um aparelho elétrico. Calcule a carga que atravessa o condutor no intervalo de 2 a 6 segundos. Então, ó, eu quero calcular de 2 até 6. A linha do gráfico está aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular esta área aqui, ó, tá? Esta área aqui no meio, ó. Certo? Então, vamos lá, ó. Vou calcular essa área. Essa área é o quê? Que figura geométrica nós temos aqui? Nós temos um retângulo, né? Esse retângulo é a base, que é isso aqui, vezes a altura, que é isso aqui, ó. Então, a base 2 para 6, ela tem uma base de 4 segundos. E a altura? A altura é isso aqui, ó, né? Esse valor aqui é 10. Tá? Então, 4 segundos vezes 10, 10 amperes. 4 segundos vezes 10 amperes vai dar 40 amperes segundo. E ampere segundo equivale ao coulomb, né? A letra C maiúscula. Então, a carga que está passando por esse condutor é de 40 coulombs. Aqui no exemplo número 7, está mostrando agora uma diferença em relação ao anterior, que a corrente aqui no anterior era uma corrente contínua, o valor aqui era sempre 10. E aqui é uma corrente que está sendo aumentada. Então a corrente aumentou de 0 até 30 no intervalo de 8 segundos. Tá? Então qual foi a carga que atravessou o condutor nesse intervalo? Bom, ó, o tempo está aqui, certo, gente? A linha do gráfico está aqui. Então, eu vou calcular a área compreendida entre essas duas linhas. Tá? E olhando, claro, aqui ó, tem uma unidadezinha, miliamperes. Tá? Já vou fazer destaque a isso. Vamos calcular essa área. Essa área, gente, é um triângulo. Triângulo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar a base aqui é 8 segundos, e a gente tem aqui ó, a nossa altura. E essa nossa altura aqui, ela é de 30 MA, ó, miliampere, que é a unidade que está ali. Vamos lá, então. A gente vai fazer 8 segundos, que é a base, vezes o 30 MA, que é a altura. Nós vamos ter 8 vezes 30, 240 miliampere vezes segundo, dividido por 2. 240 dividido por 2 dá 120 milicoulomb. Eu poderia escrever isso aqui, ao invés de 120 milicoulomb, eu poderia escrever isso aqui assim, ó, 0,12 coulomb apenas. Porque esse mili aqui, ó, ele representa o número 10 na menos 3, uma parcela de 1000. Certo, gente? Então, a nossa resposta do problema está aqui. Ou, se quiserem expressar assim também. Aí vai do critério de cada um, ou até mesmo de uma possível
a alternativa colocada no exercício ou 120 MC ou 012C. Tá? Para concluir, né, eu só chamo a atenção aqui para esses prefixos de unidade. Aí nós usamos o mili, ó. Aqui o mili, 10 a menos 3. Tá? Então, apareceu no problema mili. Mas nós vamos ter outros exercícios mais à frente, que vai aparecer o micro, que é o 10 na menos 6. Tá? E o nano, que é o 10 na menos 9. Então, os mais utilizados. Tá, gente? Essa tabelinha aqui chama-se tabela de fator de multiplicação dos prefixos de unidades. Gente, finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que tenham compreendido essa temática abordada na aula de hoje. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal para receberem as novas notificações aí de novas videoaulas postadas e deixar aquele like aí se gostaram dessa videoaula. Deixo o meu grande abraço, nos vemos numa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.